Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Contratos à Prova de Balas. Aqui nós falamos como proteger os seus negócios. Por que contrato à prova de balas? Porque a ideia é tratar de contratos como uma blindagem do seu patrimônio. Aqui é Viviane Danielewski e eu sou advogada, especialista em contratos e vou acompanhar vocês nessa nossa jornada. Esse é o terceiro programa da nossa série. O tema de hoje é contratos à prova de balas. Isso é verdade? Um contrato pode me proteger mesmo? Ou isso é um mito? Então, hoje eu vou conversar com vocês sobre alguns pontos que podem ajudar vocês a verificar, será que a minha contratação, ela realmente está bem definida? Será que eu estou usando o direito a meu favor ou eu posso ajustar alguma coisa? Então, eu tenho algumas perguntas aqui que eu sempre venho recebendo de alunos. Meus alunos têm aí meu WhatsApp, podem encontrar comigo nas redes sociais, e aí eu sempre converso com vocês sobre essas questões. Hoje você deve estar ouvindo, tô gravando esse vídeo no verão, então vocês estão ouvindo aí ao fundo uma chuvinha que está caindo aqui na Zona Norte, e depois eu mostro para vocês um pouquinho o meu visual aqui da ZN, tá legal? Bom, primeira coisa que eu queria perguntar é, será que você passou por alguma situação que você tinha um contrato, mas quando você foi ler o contrato, ele não previa nada a seu benefício, pelo contrário, ele tinha só questões que eram contrárias a você? Por exemplo, tem um caso de um amigo, né, que ele fez um contrato de administração e quando ele foi ver, aquela administradora não estava fazendo o trabalho certinho, né? Havia uma multa do contrato que era muito superior ao próprio contrato, né? Então, será que cabe esse tipo de questão? E, enfim, no caso dele, ele ficou muito chateado, né? Por quê? Ele confiou naquelas pessoas e, por confiar sem, claro, verificar antes os termos da contratação, sabe aquela coisa que as pessoas falam assim, ah não, mas nunca vai acontecer, eu assinei o contrato, mas depois a gente vê. Isso é uma das coisas piores que alguém pode fazer. Por quê? Sempre que você tem um contrato, o propósito do contrato é definir a relação e de forma que essa relação seja organizada, né? Então a ideia aí é que se organize a relação e que no final eu saiba exatamente qual vai ser a consequência. É isso que o contrato faz. Então, sempre que a gente fala em contrato à prova de balas, não significa que eu vou ter alguma relação que seja infalível, né? Aliás, esse é o segundo ponto que eu queria falar com você. O que é esse contrato à prova de balas? Então, quem me conhece sabe que eu adoro filme de ação, né? Até fiz uma chamada para vocês no meu Insta, brincando com essa ideia, né, de contrato à prova de balas e tal. Enfim, um contrato à prova de balas significa que eu não vou ter nenhum problema na relação contratual? Não. O que significa é que eu tenho toda a previsão do que vai acontecer. Por exemplo, imaginem aí que eu emprestei um imóvel para uns amigos. Eu tenho um imóvel no litoral sul de São Paulo, agora é janeiro, época de verão e tal, e vou emprestar. Vou fazer um contrato de comodato, empréstimo. Significa que no final, na saída deles, não pode haver dano, ou a pessoa desiste de sair,
quer tentar ficar no imóvel sem pagar, etc. Pode acontecer. Mas se eu fiz a previsão contratual antes, o que eu garanto? Eu garanto que entrando na justiça, e por que eu falo para vocês entrar na justiça, não é? Porque toda a ideia de você ter um contrato bem definido é que as partes vão cumprir até o final. Aliás, esse é o fim esperado do contrato, né? A gente chama no direito, usa uma palavra que chama adimplemento. Adimplemento significa cumprimento. Então, o que é esperado num contrato é que os contratantes cumpram as suas obrigações, né? Exemplo, eu emprestei o imóvel para os meus amigos passarem as férias lá em janeiro na minha casa na praia, e o que eu espero que durante esse mês que eles vão ficar lá na praia, eles cuidem do imóvel para mim, né? Então eu não vou ter que colocar alguém lá, pagar uma diária, pagar, enfim, pessoas para limpar, cuidar da piscina, etc. Mas essa pessoa vai ter que no final me devolver a casa do jeito que tava, né? Claro, exceto desgastes que são normais, né, do bem, mas a pessoa vai lá, se tem todos os produtos para cuidar da piscina, a pessoa vai e cuida. Agora imagina, eu emprestei a casa, a pessoa ficou lá um mês, aí quando a pessoa for me entregar as chaves, tem parede pichada, não colocou produto na piscina por um mês, tá lá já formando musgo, né? Então são coisas que a gente sabe que o contrato ajuda, né? E eu estava falando para vocês sobre a justiça, não é? Se eu for utilizar a justiça para tentar buscar o meu direito, e eu tenho esse contrato, eu tenho uma documentação certinha, eu fiz inclusive um vídeo sobre documentação, você pode dar uma olhada aí no nosso canal. Se você tem essas provas, claro, quem sofre o dano tem o direito de pedir o ressarcimento na justiça, porque a gente não tem no nosso sistema uma coisa que se chama justiça pelas próprias mãos. Eu não posso ir lá, né, enfim, forçar alguém a cumprir o que foi combinado. Tem que entrar na justiça e aí que eu vou ter essa informação, ok? Bom, então esse contrato à prova de balas, o que ele vai me dar? Ele me dá uma garantia maior. Lembram que eu falei no início do vídeo que essa série de vídeos ela vai tratar um pouco de você blindar o seu negócio? É exatamente isso, né? Então você vai blindar o seu negócio, no caso eu sempre falo do negócio imobiliário, né? Você vai blindar a sua locação, vai blindar a sua compra e venda, você vai organizar de uma forma que aí você tem uma certeza de que, olha, se a pessoa não cumprir, né, se ela inadimplir, né, se ela não adimplir, não cumprir o contrato, eu sei que a consequência vai ser XYZ, XPTO, porque é o que está definido ali na nossa cláusula do contrato. Tá bom? Bom, vamos para a próxima. A terceira pergunta aqui, que eu sempre recebo, né? Como fazer um contrato de locação à prova de bala se eu não tiver um advogado? Claro, pensando assim, primeiro, muita gente acha que o dono do contrato é o advogado. E meus amigos, meus alunos, meus queridos, eu não estou falando que acabem os advogados, porque é minha profissão, né? Também, como vocês, não é isso. Mas o advogado é dono do contrato? Não, né? Quem é a parte são as pessoas que contratam a parte A, a parte B. O que o advogado faz? Ele vai ajudar essa parte, ajudar essas partes a definirem num instrumento de uma forma correta a vontade delas. Então, o fim último, o que define, o que a gente precisa ter no contrato é a real vontade das partes. Por quê? Se eu falo de contratação, eu preciso que as partes
estejam aí de acordo mesmo. Eu não posso ter alguém que assina um contrato forçado, por exemplo, né? Senão eu vou ter lá uma nulidade. A gente vê nos filmes antigos, né? O casamento, aí vem lá o pai forçando, né, a menina a casar com o cara que não quer, tal, umas coisas assim caricatas. Esse contrato não tem validade, né? Essa forma de contratação forçada não tem validade. Então, posso fazer um contrato sem efetivamente ter essa questão, né, garantindo aí o meu contrato à prova de bala sem um advogado? Posso. Qual é o pulo do gato? Eu preciso ter formação, né? Então, você vai ter que se cercar de conhecimentos básicos para que esse seu contrato seja perfeito, né? Deixa eu fechar aqui o... E assim, como se fala desse contrato perfeito, sem advogado? Como assim? Olha, gente, vocês sabem que eu dou aula na universidade e lá a gente tem os cursos de legislação, né? Legislação empresarial, enfim, a pessoa tem uma visão geral até de quais são as cláusulas importantes no contrato. Então é possível que você seja, eu sou um administrador, eu sou um contador, eu vou ter que saber fazer contrato. Principalmente, né, vamos pensar lá nos nossos amigos contadores. Normalmente a parte não vai procurar um advogado para fazer um contrato societário, né, um contrato da sua empresa. Vai procurar um contador. Então, só para vocês verem que as pessoas podem sim fazer um contrato e o contrato é legítimo, não importa quem fez o contrato. O que importa para essa legitimidade é se eu tenho as partes que têm poderes para assinar contrato, se essas partes, tendo poderes, elas assinaram legitimamente, se elas não foram enganadas, sei lá, a parte tomou lá um medicamento e não sabia o que estava fazendo, né? E precisa indicar a real vontade dessa parte. Tá legal? Que mais que a gente poderia falar aí? Bom, quais são os efeitos colaterais que um contrato mal escrito gera? Nossa, eu poderia falar de inúmeros. Um único que resume tudo é o prejuízo econômico. Por que prejuízo econômico? Se eu assino um contrato, por exemplo, a gente fala muito aqui do contrato de locação. Na lei da locação, eu tenho uma possibilidade de utilização de garantias no contrato. Imaginem que eu vá alugar um imóvel para alguém que é muito próximo, sei lá, um irmão, né? Um amigo, tal, e eu falo assim, olha, não preciso de garantia contigo, né? Porque eu confio, tal. E, sei lá, a pessoa teve um problema, para de pagar, etc. Quem vai assumir o prejuízo? É o proprietário do imóvel, né? Então, não dá pra gente dizer que mas esse proprietário, coitadinho, e agora? Bom, ele poderia ter pensado antes, né? Até eu lembro que eu tinha um professor na faculdade e ele falava assim nas aulas de civil, né? De contratos e tal. Ele falava assim, olha, fiança nem pra filho. E eu achava um exagero absurdo, gente. Eu falava assim, nossa, nem pro filho? Que professor desalmado, não é? Aí depois até no escritório de advocacia tive um colega que falava assim, não, advogado não tem coração. E não tem nada a ver com sem alma, sem coração, não é isso. É que quando você faz um contrato, não importa quem seja, né? Se você não prevê uma consequência em razão da pessoa não cumprir, quem vai assumir o prejuízo? É o dono daquela coisa, é o dono do imóvel, é o dono do bem. Então a gente não tem que pensar de uma maneira emocional na hora de fazer a contratação. Eu até brinco
com meus alunos em sala de aula, vamos pensar assim, e aí você se coloca no seu lugar, tá? Imagina que você hoje, imagina que é domingão, e você vai no almoço de família, e o seu cunhado te pede 5 mil reais, né? E você tem os 5 mil reais, você fala assim, poxa, meu cunhado é pra minha irmã, tal, não vou emprestar os 5 mil reais. Só que você simplesmente pega da carteira, mega cunhado, hein, gente? Pega os 5 pila do bolso e entrega pro seu cunhado. E o que acontece? Você faz nota promissória? Não. Faz contrato? Não, porque é o cunhado, ele não vai deixar de pagar, tal. Gente, eu já vi famílias brigarem por causa desse tipo de negociação. Quando a pessoa empresta um dinheiro assim, e eu tô falando um dinheiro porque é alguma coisa que muita gente já viu, já presenciou, tal, né? Quando a pessoa empresta o dinheiro dessa forma, o que acontece? Ela tem alguma garantia? Não. Então, se o outro não quiser pagar, ou falar assim, ah, não foi bem assim, você me deu, tal. Quem emprestou, na verdade, não tem o que fazer, né? Tem que esperar a boa vontade do outro e fazer o pagamento. Então, o contrato, ele serve realmente para lembrar a pessoa que ela contratou. Para definir, olha, se você não pagar em tanto tempo, vai começar a correr juros. Ainda que seja lá um negócio meio de irmão, né? Ah, juros da poupança, né? Só para vocês terem uma noção, né, do porquê, não é? O que acontece, qual seria essa consequência de eu não ter o contrato à prova de balas, né? Outra coisa que a gente poderia falar é a seguinte, por que o contrato à prova de balas, ele pode gerar um lucro maior, né? Por que ele vai gerar um lucro maior na sua contratação? Ora, ele gera automaticamente um lucro maior porque eu sei, uma parte e a outra parte também, né? As partes sabem o que vai acontecer com o contrato se acontecer uma determinada coisa. Exemplo, eu aluguei um imóvel comercial para pessoa instalar um salão de cabeleireiro, tá? Então foi lá, o imóvel foi alugado para aquela finalidade, somente. E a pessoa muda de ideia, né? E monta uma casa noturna no lugar, tá? Então era um mega imóvel, né? Para caber uma casa noturna ali, mas tudo bem. Só para vocês imaginarem a situação. É uma violação de contrato? Sim. Se eu coloquei uma cláusula naquele contrato de que a atividade empresária a ser desenvolvida era somente a de salão de cabeleireiros, vocês concordam que eu proprietário, posso entrar com uma ação para o despejo daquele locatário? Com certeza, porque ele descumpriu o contrato. Então, o benefício de eu ter um contrato muito bem definido e de eu ter um contrato que realmente coloca as coisas no seu devido lugar, me garante um ganho maior e afasta o prejuízo. Eu já vi muitos contratos, a pessoa antigamente, gente, muito antigamente, né? As pessoas compravam contrato de locação nas papelarias, né? Porque não tinha impressora e tal. Hoje a pessoa nem compra na papelaria, vai lá, conheceram o Dr. Google, né? Então vai lá no Google, coloca assim, contrato de locação.pdf. E aí vem lá o contrato, a pessoa imprime e preenche com a mão o que está faltando. Muitas vezes é um contrato mal feito, né? Com legislação atrasada, com cláusulas que não resguardam nem a parte que é a locadora, nem a locatária. Então, enfim, às vezes é uma economia que é uma economia pequena para prejuízos que são muito grandes. Só pra gente pensar, né? Eu vou contar uma história pra vocês.
que eu presenciei, tá? Não, óbvio, né? Eu não vou contar, vou contar o milagre, mas não vou contar o santo. Então, uma pessoa que pediu para fazer um contrato, mas assim, o que ele fez na verdade? Sabe aquelas pessoas que atuam meio errado no mercado e tal? E para evitar problemas, a pessoa acha que contrato é igual aqueles instrumentos que aparecem em novela, sabe? Ah, eu vou fazer a pessoa assinar um documento, mesmo que seja contra a lei, e aí eu tenho essa pessoa na minha mão, né? E no caso, a pessoa pediu para fazer um documento, ele ia ser o garante dessa locação, ia ser o fiador, né? E, enfim, o locatário efetivamente era uma pessoa que era um parceiro comercial, tal, mas não tinha, não podia fazer nenhuma contratação, porque o nome da empresa estava negativado, dos sócios também, tal, então precisaria desse auxílio, né, dessa outra empresa. O que aconteceu no final? A pessoa que foi ajudada brigou tanto com o locador quanto com o fiador, e na hora da saída do imóvel, né, um dia antes de entregar as chaves, pegou um spray preto e pichou todas as paredes do imóvel. Pichou as paredes, pichou as janelas, etc. e entregou o imóvel. Por que essa pessoa fez isso? Porque ele assinou o contrato? Assinou. Mas ele tinha algum bem no nome dele? Não. Tá? Então, é aquela coisa, né? A pessoa falou, eu assino, claro, eu assino, mas se acontecer alguma coisa, ele ia se responsabilizar? Não, porque nem o endereço dele era o endereço correto. Então, para vocês terem muito presente que eu preciso de uma contratação que seja correta, mas nunca é demais verificar se a pessoa vai conseguir arcar com essa obrigação, tá? Então essa ideia da gente falar um pouco desse contrato à prova de bala significa verificar como as partes agem, verificar como eu vou enfim, executar esse contrato, né? Bom, uma coisa que eu queria falar com vocês, né, pra gente não ficar muito na teoria, eu tenho um ex-aluno, depois se vocês quiserem dar uma olhadinha aqui no nosso canal, tem até um testemunho dele aqui, muito bacana, muito obrigada, viu, por você ter me passado. E aí esse meu ex-aluno, ele fala assim que a partir dos cursos que a gente fez e das dicas, ele consegue atender os clientes dele. E olha que legal, tudo dentro da legalidade, tudo dentro da forma correta a fazer. Eu sempre brinco, não é, que a pessoa que faz os contratos dentro da lei, ela não faz isso porque ela é boazinha. Sabe por que ela faz isso? Porque aí o negócio dela tem como prosperar. Todo o nosso propósito é que você tenha um contrato, um negócio, que ele possa ir pra frente. Porque se você começar a fazer as negociações e fazer os negócios totalmente fora da lei, você vai ter um custo jurídico muito grande e, enfim, vai acabar que no final o negócio vai acabar, né? O negócio não vai ter forças para seguir. Então, toda a ideia de você pensar na negociação com todo cuidado, verificando a vontade das partes, verificando se o instrumento está adequado, às vezes é melhor que se faça uma contratação com mais vagar do que fazer alguma coisa correndo no desespero e lá na frente você tem um prejuízo, né? Então vale a pena que se tenha essa visão antes, né? Antes de começar. Eu costumo brincar aí, se vocês
me acompanham nas redes sociais, às vezes eu posto, né, essas... enfim, a mesa de dominó, tal, que a gente joga, eu, meu marido, meus pais, tal, a gente às vezes tem o dia do dominó aqui. E como se quando a gente joga, né, no dominó, e aí especificamente se você joga também, a gente tem uma regra, né, de que, e é uma regra do jogo, né, que você não vai ficar com os dobres na mão, né, então você, às vezes eu não saio do jogo, mas eu saio com 6 e 6, 5 e 5, 4 e 4, e aí fica lá essa pedra na minha mão. Qual é o jeito certo de fazer? Bom, a primeira oportunidade que eu tenho, eu descarto essa pedra para não perder a chance, né? Para que você não morra com a pedra na mão. E nas contratações você também tem que ter tática, né? A gente tem todo um passo a passo para saber o que fazer em cada parte da contratação para que no momento da assinatura as partes tenham visto tudo. Tenham checado qual é o imóvel, tenham visto onde ele tenham visto os defeitos. Isso é importante não só para quem é o locador, para quem é o locatário também. Porque você se compromete a devolver um imóvel no mesmo estado. Se eu não tenho um documento que é aquele laudo, né, de vistoria, como eu vou me comprometer a devolver alguma coisa no estado se eu não provo qual era o estado anterior? Então, assim, a gente pode muito falar do direito como um jogo, né? E precisa saber quais são as regras, né? Esse contrato à prova de balas, que a gente falou um pouquinho hoje, ele vai te ajudar a delinear essa relação da melhor forma, da forma menos traumática possível. E aí eu evito também que as partes fiquem brigando por bobagem, né? Já vi muito de locador que não percebe que a locação é um negócio e aí ele fica perturbando o locatário, né? Se você tem um contrato correto, né, e ficar claro para as partes o que cada uma vai ter direito e ter dever, a gente vai evitar esses problemas. Bom, usar um modelo é a mesma coisa que fazer um contrato específico, tal? Não, né, gente? Às vezes eu uso um modelo, né, eu tô dizendo eu, locador. Vamos pensar nesse locador que ele quer fazer tudo sozinho, ele dá o preço, ele faz a intermediação, tal, aí ele cata lá um modelo na internet e usa para todos os negócios. Ou às vezes, né, ele contratou uma pessoa, ele não estuda, né? Contratou uma pessoa lá em 1998, a pessoa fez o contrato e desde então ele só copia o contrato, né? E aí ele usa para todas as contratações. Gente, a legislação muda, né? E para cada contrato eu uso uma lei diferente. Cada contrato tem regras diferentes. Aqui no canal você vê, a gente fala muito das regras que são aplicadas à locação, né? Então eu tenho contratos de locação residencial, empresarial, contrato de locação de coisas. Então a gente tem várias formas, para cada uma delas eu uso uma legislação específica. E uma coisa que aconteceu comigo, eu não sei se você já ouviu essa minha história, eu quando saí da faculdade, eu me formei em 2000, né, agora faz 20 anos aí já de formada, quando eu saí da faculdade, eu não acreditava que ia ser mudado o Código Civil. E o Código Civil, ele era de 1916, né? Ora, se lá atrás eu não acreditava, óbvio que eu não tinha dado tanta atenção, tá? Vamos imaginar, a pessoa lá em 98 vai utilizar a lei de locação e todo o sistema, princípios tal do Código de 16. Em 2002 mudou o código, gente. Já pensou se o proprietário continua usando os mesmos princípios, etc? Não dá, né? E em relação à lei de locação, ela teve diversas mudanças aqui agora nos últimos anos. Então, tem que conhecer,
tem que saber das mudanças para você realmente ter esse seu contrato à prova de balas. Tá legal? Olha, se você gostou do nosso vídeo, dá um joinha e se inscreva no nosso canal. Toda semana a gente tem muitos vídeos e esse programa novo, que é o Contratos à Prova de Balas, ele já tem 2 vídeos aí no nosso canal e toda semana a gente vai ter mais vídeos sobre o tema. Tá legal? Até mais. Um abraço.